Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Tatiane da disciplina de Sociologia. Vamos dar início a mais uma aula, a aula 2. E para começar essa aula, vamos relembrar o que é a sociologia. Para começo de conversa, a sociologia é uma ciência humana, assim como a história, a geografia, a antropologia. E a sociologia, ela se preocupa em estudar o viver em sociedade, como as pessoas se relacionam com o coletivo e como cada um dos grupos dos quais fazem parte. Por exemplo, as relações de trabalho, os posicionamentos políticos, todos são temas da sociologia. Todos nós fazemos parte de diversos grupos sociais e nós, com a nossa individualidade, como nós nos relacionamos nesse coletivo. Então é muito importante para a sociologia compreender esses contrastes sociais. Como é que se convive a miséria e a pobreza de uns e o luxo e a riqueza de outros. E a sociologia vai nos levar a construir um pensamento crítico sobre essas questões. E quando a sociologia nasceu? Quando a sociologia nasceu, que deu essa oportunidade para que pensássemos criticamente essa sociedade a qual nós estamos inseridos. Então, pessoal, a sociologia, ela nasce no século XIX, o século XIX entre os anos de 1800 a 1900, e ela é resultado de um processo bem anterior, que foram as transformações da Revolução Industrial lá no século XVIII. Existe uma data, mais ou menos, de quando teria iniciado a Revolução Industrial, por volta do ano de 1760. Então, vamos dar continuidade a este conhecimento do surgimento da sociologia. Aqui eu trago nesse slide os grandes pensadores clássicos da sociologia. Aqui nós temos Auguste Comte, temos Karl Marx, temos Max Weber, Émile Durkheim. E aqui eu trago, nesse slide em especial, a origem da sociologia com Auguste Comte. Quem foi Auguste Comte? Qual é a importância dele para a sociologia? Quais são as contribuições dele para a sociologia? Então, o contexto histórico em que esse pensador viveu, ele é marcado por anarquias e desordem, que era o contexto histórico da época aí da Revolução Industrial. Existia também regimes de governo despóticos, autoritários, e por conta desses regimes de governo, como o absolutismo, em vários países ainda existiam monarquias absolutistas, alguns países já estavam conquistando a sua independência, constituindo repúblicas, mas a grande maioria ainda das nações viviam sob esses regimes políticos. Então, nesse período, vai existir uma efervescência de revoluções que eram bastante frequentes, tendo assim sido influenciado pelos grandes acontecimentos da sua época, como o desenrolar da Revolução Francesa, que foi mais ou menos em 1789, e a crescente Revolução Industrial, que eu já falei para vocês. Então, aqui nesse slide vocês podem ver que Auguste Comte, ele vai ser considerado o pai da sociologia. Ele vai contribuir para o campo das ciências. E para ele, a sociologia seria responsável por
interpelar, questionar, interpretar os problemas sociais do nosso mundo, entender as leis que regiriam o funcionamento da sociedade e produzir soluções para estes problemas. Embora Auguste Comte não tenha criado nenhuma teoria que trouxesse algum tipo de solução para esses problemas. Auguste Comte, ele vai fundamentar pela primeira vez a teoria positivista. E essa teoria, ela defendia a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. De acordo com os positivistas, né, que são aqueles que vão seguir essa teoria, somente pode-se afirmar que uma teoria ela é correta se ela for comprovada através de métodos científicos válidos. Então, nós vamos ver aqui o que eu disse exposto nesse slide. Aqui, pessoal, eu vou iniciar para vocês os pensadores clássicos da sociologia. Aqueles que trouxeram, além da teoria, também trouxeram ideias que pudessem colocar em prática para auxiliar na resolução de problemas em que a sociedade enfrentava. Então, eu trago para vocês aqui um grande pensador clássico da sociologia, embora ele tenha contribuído para outras ciências também, Karl Marx. Então, como vocês podem ver, Karl Marx, ele nasce por volta do ano de 1818 e no período em que ele nasceu, já estava vivendo a segunda fase da Revolução Industrial. Então, eu vou iniciar aqui fazendo uma leitura e reflexão dessa frase de autoria do Karl Marx. Não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas ao contrário, o seu ser social que lhe determina a consciência. Então, essa citação de Marx ela é muito interessante, pois ele estava se referindo à influência do ambiente social na formação da consciência individual. Então, aqui Marx, como eu pontuei para vocês, ele vai defender uma teoria chamada de teoria da luta de classes. Mas antes de falar sobre essa teoria, a gente vai conversar um pouquinho mais, tá bom? Essa nossa aula em especial, ela vai ser sobre Karl Marx e a sua contribuição para a sociologia. Então, ele foi um dos pensadores mais importantes das questões sociais. E por isso a contribuição dele para a sociologia é tão importante. Como eu disse a vocês, quando ele nasceu, já estava se vivendo a segunda fase da Revolução Industrial. E que apesar de Marx ser alemão, né, porque a Revolução Industrial ela estava acontecendo lá na Inglaterra, certo? E apesar de Marx ele ser alemão, ele vivia a maior parte da vida dele na Grã-Bretanha. Então, pessoal, a gente sabe, né, que foi nessa região da Grã-Bretanha que vai acontecer a Revolução Industrial. Então, ele estava vivendo no centro daqueles acontecimentos. E ali, vivendo no centro daqueles acontecimentos, ele vai ver de perto as condições de vida dos operários. A remuneração péssima, uma grande jornada de trabalho de 14 a 16 horas por dia. Uma jornada de trabalho de 14 a 16 horas por dia é uma jornada super extensa e exaustiva. As condições de trabalho, o ambiente de trabalho que eram horríveis, né, eram condições insalubres. Então, a partir do que ele estava ali observando, ele vai tentar compreender as características dessa forma de exploração de um sistema, que é o sistema capitalista.
Então, foi aí que ele vai desenvolver a teoria da luta de classes, como eu coloquei para vocês. E o que significa essa teoria da luta de classes? É uma tensão imposta pela desigualdade de forças dos grupos sociais, que se dividem entre proprietários. Quem são esses proprietários? São os donos das fábricas, são os donos dos equipamentos dessas fábricas, são os donos dos meios de produção. E nós vamos ter o proletariado. Quem seria o proletariado? O proletariado são os operários dessas fábricas, são os trabalhadores em si. Então, na medida em que nesse período você tem um processo de mudança, muita transformação na sociedade, nas relações sociais, então Marx ele vai concluir que a sociedade muda porque o capitalismo é uma força social muito poderosa e dinâmica. E no centro dessa força social, ele vai localizar uma contradição, um conflito, que por um lado, aqueles que são os proprietários dos meios de produção, como eu disse a vocês, chamados de os capitalistas, porque são eles que são os donos do capital, você tem de um lado os capitalistas e do outro você tem também os burgueses, que são os capitalistas. Os burgueses são os comerciantes, os mercadores, são aqueles que têm o capital. De um lado você tem eles e do outro você tem a massa trabalhadora, que é representado pelo povo, pela plebe empobrecida das cidades, os proletariados, aqueles que não têm propriedade, que não têm os meios de produção, né? E que a única coisa que eles têm são seus próprios filhos, a sua prole, né? Por isso o nome proletariado, são os trabalhadores da indústria. Então, quanto mais a empresa procura ter lucro, como eu mostro aqui nessa imagem para vocês, né? Nós temos aqui a luta de classes, né? Nós temos aqui o trabalhador e nós temos aqui o capitalista representado na imagem. Então, quanto mais essa empresa, essa indústria, essa fábrica, ela procura por lucro, porque ela precisa fazer frente à concorrência, né? Mais desigualdade ela vai criar em termos sociais. Porque ela vai precisar ficar com uma parte cada vez maior dessa produção, desse excedente, desses lucros, explorando uma outra parte que trabalha. E, consequentemente, como você tem uma acumulação nessa ponta, né? Você tem o quê? Você tem um empobrecimento, vamos dizer assim, nós vamos ter um aumento da desigualdade na outra ponta. E isso que ele chama de contradição social, como eu coloco aqui para vocês no slide. O sistema capitalista, ele vai criar, ele vai formular essa contradição. E qual é a contradição? Do lucro versus desigualdade social. Alguns vão ficando cada vez mais ricos e outros vão ficando cada vez mais pobres. E isso vai esgarçando o tecido social. E esgarçando em que sentido? No sentido de aumentar a desigualdade e aumentar essa tensão social. Isso criava uma espécie de conflito ou luta que Marx vai identificar como sendo o motor da sociedade capitalista. Aquilo que a gente pode chamar de luta de classes. Então, pessoal, o pensamento de Marx é um pensamento que nós costumamos dizer que é um pensamento de emancipação, que eu coloco aqui no último ponto. O que seria esse pensamento de emancipação? Ele vai buscar construir essa teoria e uma prática social que procure organizar as pessoas na direção dessa emancipação social. É a ideia, por exemplo, que ele traz em seus livros do socialismo, do capitalismo, como vamos dizer assim, uma forma
né? Ele buscava, através dessas teorias, uma forma de resolver as contradições colocadas ali na sociedade, no sentido de progresso, no sentido progressista, no sentido de transformação, de melhoria, de socialização da propriedade, no sentido, vamos dizer, da libertação das pessoas. Marx, como eu trago para vocês, tem duas teorias aqui que ele defende, né? Uma é a teoria do socialismo científico, que ele visa analisar a sociedade do ponto de vista histórico, político e econômico para transformá-la. E o principal objetivo dessa doutrina, dessa teoria, era a substituição do capitalismo pelo comunismo, através de um processo revolucionário, que seria realizado por quem? Pelo proletariado. Ele traz também uma outra teoria, que é o materialismo histórico, que, segundo Marx, as condições materiais e econômicas é que vão determinar os acontecimentos históricos e o funcionamento da sociedade. Então, pessoal, além de Karl Marx, vão ter outros autores também muito importantes, né, que nós chamamos de autores clássicos da sociologia. Quem seriam esses autores? Seriam Max Weber e Emile Durkheim. E esses autores, eles estudaram, na verdade, temas muito semelhantes. E nós escolhemos aqui que é um tema muito familiar entre esses três pensadores, que é o tema do trabalho. Então, por exemplo, quando você imagina uma fábrica, né, quem já teve a oportunidade de trabalhar numa fábrica, de ver o funcionamento de uma fábrica, sabe que existem linhas de montagem, né, as esteiras, certo? Então, vamos fazer esse exercício de imaginação, né? Imagine uma esteira, pessoas trabalhando em uma esteira, cada um realizando uma função ali naquela esteira. Vamos imaginar aqui uma fábrica de sapatos, um cola, outro costura, outro prega, enfim. Então, isso também, né? Essa esteira nós podemos chamar de linha de montagem. Nessa linha de montagem, precisa-se de muitas pessoas para que o produto ou os produtos saiam prontos no final do processo. Mas nem sempre o trabalho ele foi organizado dessa forma, como a gente conhece nos dias atuais, né? Antes do sistema capitalista, na verdade, nós tínhamos o quê? O trabalho artesanal, né? Nós tínhamos pessoas que trabalhavam em suas casas e produziam aquele produto. Nós tínhamos o sapateiro, nós tínhamos o alfaiate, nós tínhamos o marceneiro. Esses trabalhos eram realizados em casa ou em pequenas oficinas. Era o trabalho artesanal. Tudo era criado, era planejado, era executado pelos trabalhadores. E esses trabalhadores, eles tinham controle de todo o processo porque eles eram donos das ferramentas e do meio de produzir aquele produto. Então, eles tinham o controle de todas as etapas do processo coletivo. Na teoria de Karl Marx, o trabalho aparece como algo muito importante. Ele considerava o trabalho como sendo a transformação da matéria, que por sua vez vai servir para satisfazer as necessidades humanas. Marx dizia que, através do trabalho, o homem atribui força humana à natureza. Ele coloca um plano na cabeça, define um objetivo e adapta os meios à sua finalidade. Então, tem uma frase de Marx, deixa eu ver se eu coloquei aqui no slide. Não coloquei, mas eu vou citar essa frase de Marx. E ele diz o seguinte: a abelha supera mais um arquiteto ao construir a sua colmeia.
Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente de sua construção antes de transformá-la em realidade. Aquilo que não existia antes na natureza passa a existir, satisfazendo a sua própria necessidade. Essa frase, né, ela está no livro O Capital, o livro de Karl Marx chamado O Capital, volume 1, parte 3. Então, o que ele quis dizer com esta frase, né? Que aquilo que não existia antes na natureza passa a existir, satisfazendo as necessidades humanas. Então, pessoal, a organização do trabalho, ela vai sendo, ao longo do tempo, alterada. E cada trabalhador passa a executar uma tarefa, que a gente chama isso de divisão do trabalho. Cada pessoa realiza uma etapa ali dentro da fábrica, dentro da indústria. É o chamado trabalho especializado. Para Marx, no capitalismo, os trabalhadores, eles acabam perdendo o conhecimento sobre todas as etapas do processo de produção. Eles acabam conhecendo apenas aquela tarefa que eles executam. Com isso, eles podem ser facilmente substituídos. Vários pensadores também vão colaborar para esse tema do trabalho. Mas antes de falar sobre eles, eu quero deixar uma dica de filme que ele vai tratar de forma bem interessante isso que o Karl Marx ele coloca sobre esse trabalho especializado, sobre essa divisão do trabalho, sobre a alienação que é gerada por esse tipo de trabalho. O nome do filme é Tempos Modernos, de Charles Chaplin. Vocês colocam aí no YouTube que vocês vão encontrar. É uma ótima dica de filme. Então, só retomando o que eu estava dizendo, que não somente Marx elaborou teorias acerca do trabalho, né? Outros que também elaboraram ideias acerca do trabalho foi o francês Émile Durkheim, que é também um grande clássico da sociologia. Mas nós vamos deixar para falar sobre o Émile Durkheim na nossa próxima aula, na aula 3. Então, eu tenho uma proposta para finalizar a nossa aula de hoje, que é um teste de conhecimento. Então, eu trouxe aqui 4 questões para vocês, certo? Questões simples, para a gente retomar aqui o que a gente estudou na aula anterior e na aula de hoje. A primeira pergunta é: o que é sociologia? Nós temos aqui 4 alternativas. Letra A: sociologia é a ciência que estuda a relação do homem com a natureza. Letra B: a sociologia é uma ciência que estuda o meio ambiente. Letra C: é uma ciência que estuda os grupos, sua organização e a sua influência sobre a vida dos indivíduos. Letra D: é uma ciência que estuda como os homens evoluíram com o tempo. Então, pessoal, qual seria a alternativa correta? Vou dar 5 segundos para vocês pensarem. 5, 4, 3, 2, 1. Quem marcou a letra C acertou. Beleza? Questão de número 2. Qual é o objetivo da sociologia? Qual será o objetivo da sociologia? Letra A: descobrir a estrutura básica da sociedade humana. Letra B: analisar como a sociedade se relaciona com a natureza. Letra C:
Descobrir como a sociedade humana evoluiu com o passar do tempo. Letra D. Perceber as mudanças do meio ambiente. Então, pessoal, quais são os objetivos da sociologia? Ou qual é o principal objetivo da sociologia? Qual alternativa vocês marcariam? Não vou dar a resposta, vou deixar vocês pensarem, certo? Na próxima aula eu volto com essa questão. Essa aqui tá muito boa. Será que vocês vão lembrar? Quem usou o termo sociologia pela primeira vez? E aí eu vou dar mais uma dica. Ele também é considerado o pai da sociologia. Será que foi o Karl Marx? Será que foi Platão? Será que foi Auguste Comte? Ou será que foi Emile Durkheim? Vou deixar essa também para vocês pesquisarem, estudarem. E por último, eu trago essa questão, a questão 4, e eu vou ler para vocês. Burgueses e proletariados. A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre de corporação e companheiro. Em resumo, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada. Uma guerra que terminou sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira ou pela destruição das classes em conflito. Esse trecho é de Karl Marx e Friedrich Engels, no livro Manifesto Comunista. Então, assinale a alternativa correta. Para Marx, como se originam as classes sociais? Letra A. As classes sociais se originam da divisão entre governantes e governados. Letra B. As classes sociais se originam da divisão entre os sexos. Letra C. As classes sociais se originam da divisão entre as gerações. Letra D. As classes sociais se originam da divisão do trabalho. Então, tá bem fresquinho aí na cabecinha de vocês. Nós conversamos há pouco tempo sobre isso. Vou dar 5 segundos para vocês responderem. 5, 4, 3, 2, 1. Quem respondeu a letra D está correto. Então, pessoal, foi muito bom estar com vocês em mais esta aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me procurar e até a nossa próxima aula de sociologia, em que nós vamos dar continuidade aos pensadores clássicos da sociologia. Até a próxima!